E aí eu quero começar apresentando a Michele de Lima. A Michele é uma graça de mulher que eu conheci num evento da igreja dela. Teve uma palavra maravilhosa para as mulheres, né? Era um encontro de cura, né? Que faz a igreja. E eu conheci ela palestrando, pregando, colocando todo o seu coração naquela existência ali, dando a ela vida na palavra para que nós alcançássemos. Isso foi maravilhoso. E eu fiz o convite, ela aceitou. Ela é uma profissional da área de seguridade, que é outra relação que eu tenho com ela, porque durante 18 anos da minha vida eu trabalhei numa área de seguridade também, e comentei com ela que é uma bênção, porque a gente vive com as pessoas que estão já com toda uma carreira estabelecida, se preparando aí, tendo todo um up, né, para que ela dê continuidade à sua vida, né, dentro da seguridade complementar. Ela é casada, né? Deixa eu anotei com o João Paulo, né? E a gente já conhece, já parece íntimo nosso Lucas, que está aí, que tem 3 anos e meio. Atua já, né? Ela congrega na Igreja Batista Sassa Ardente da Ilha do Governador, onde seus pastores são Ricardo de Souza Cruz e a nossa querida amada, linda pastora Xênia, né? Xênia, ela sabe que ela tem um encontro comigo. Ela escorrega igual sabão, mas ela tem um encontro aqui comigo, com certeza. Manifesta aqui nos comentários. Ela vai ter aqui. Oh, Glória! E, gente, a Michele, ela atua no Ministério de Dança, Ministério de Louvor, Ministério da Família, nesses ministérios, e ainda apoia o Ministério dos Jovens. Tudo isso porque ela é uma menina, né? Uma menina, é uma jovem mulher, isso é lindo, né? E assim, ela fala muito, né, nesse sentido, desse orgulho também, da casa dela, né? Porque desde criança ela, né, vem de um lar evangélico, então da casa dela servir ao Senhor. E isso é intenso. Ela hoje vai compartilhar com a gente, e eu copiei, tá? Uma frase que ela colocou, que ela passou momentos complicados emocionalmente e delicados espiritualmente. Então, ela vai compartilhar com a gente esse momento, porque num período da vida dela, na gestação dela, do Lucas, ela foi acometida por uma doença, né? Eu acho que é chamada púrpura. Tu me corrige, Michele, porque eu fiquei meia hora para tentar entender. Púrpura trombocitopênica idiopática, conhecida às vezes por PTI. Isso? Isso, exatamente. Então, a gente vai ouvir esse testemunho ao longo desse bate-papo da gente, vai conhecer um pouquinho, mas o mais interessante é que, por isso que ela passou, ela teve um upgrade no relacionamento com Deus, né? E a gente vai conhecer. Então, querida, dê seu bom dia pra gente. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Primeira vez que a Elaine está falando que é um desafio, porque é a primeira vez que eu participo de uma live como essa, né? Mas é sobre isso, é sobre a gente aceitar os desígnios de Deus para a nossa vida, sobre a gente viver o Eis-me Aqui, sobre a gente viver o ID, né? E está disponível para o Espírito Santo nos usar, né? Como ela falou aí, nasci de berço evangélico, então dou graças a Deus que eu tive essa oportunidade de ter pais comprometidos com a palavra de Deus e que me ensinaram o caminho que eu devo andar. Eles já estão até aí na live, já vi minha mãe dar uma entrada, meu pai também dar uma entrada, então eu glorifico a Deus pela vida deles. E foi um momento complicado mesmo, na frase que a Alane falou aí, né, foi complicado emocionalmente, delicado espiritualmente, porque a gente fica balançado, mas é um momento também que a gente aprende a estar mais perto de Deus, né? A gente nos aproxima do Senhor Jesus. E estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessa história com você. Se tiver alguém aqui gestante, né? Se não tiver, também não é só para gestantes, é para entender que Deus ele tem as formas dele de agir na nossa vida e que nem sempre acontece da forma que a gente imagina, né? Mas acontece da forma perfeita que Deus planeja para a gente. Oh, Glória, é isso mesmo. Ó, deixa eu dar mais um bom dia aqui.
Thaí Muniz, né? Debelo, se prepara que você vai estar aqui também com a gente, né? A Débora, a filha da Xênia, também é uma menina também muito atuante na igreja, tem muita coisa para nos ensinar, né? Então vamos dar só mais um bom dia. A tia ficou tranquila, disse assim, a titia estará por aqui, ó, orando por ele, olha que lindo, né? Então, obrigada para a gente ser, né, considerar a gente abençoada, mas é a presença de Deus. Sem ele a gente não tem nem um brilho, né? Isso é maravilhoso, né? A Rosiane, né, colocou, eita glória, a Raquel tá aqui com a gente. Ai, que linda! Seja bem-vinda! Né? A pastora Tereza, minha querida Tereza Cristina, também está aqui com a gente, é do Ministério lá de Realengo, que bom. Rosiane, Deus é tremendo, com certeza. Rosiane, e assim, e é tão gostoso, porque a gente vê tanto a presença de Deus, né? Dá vontade de começar a falar, mas não vamos deixar ela falar. Entrou, minha querida Xênia, não vai fugir de mim, você está. Xênia, ó, a família Bela vai estar aqui comigo, com certeza. Né? Olha, a Raquel é minha amiga do trabalho, também está aqui. Que bom, Beijo. que bom, Raquel. Então, gente, vamos separar já o nosso minutinho, né? De palavra mesmo, porque assim, é baseado na palavra que a gente está aqui conversando. E a escolha da nossa palavra veio através da Michelle, foi a palavra Provérbios 4. É interessante assim, se você, mas eu não posso abrir a Bíblia, escuta com o seu coração, né? Tá podendo abrir a Bíblia? Abra a Bíblia. Se não, escute com o seu coração. Porque assim, o que a gente sempre fala é que nada que a gente pode fazer está ausente da palavra. Né? O nosso encontro, ele é baseado na palavra. Foi a partir daí que toda vez que eu convido alguém, eu peço qual a palavra que te toca. E aí, quando Deus me dá algum tema, qual a palavra que veio baseada nesse tema? Porque a gente sabe que a verdade ela só pode vir daqui, da palavra de Deus. Então, separando, né, com todo respeito e reverência que a gente dá à nossa palavra de Deus, Provérbios 4, 23, que foi a separação da Michelle para nós, diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Deus, muito obrigado por mais um sábado estarmos reunidas aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor, sabemos que somos canais apenas de Ti. Sabemos que de nós nada temos, Senhor. Somos latas vazias se Teu Espírito Santo não nos encher. Senhor, tome nossas vidas em Tuas mãos nessa hora. Tome todas as casas, todos os lares que estão aqui representados por essas mulheres, essas famílias, Pai. Senhor, principalmente, Pai, eu entrego a família da Michelle em suas mãos. Pai, toma em suas mãos o Lucas, Pai. Sabemos que ele já está coberto por todas as orientações, as orações vindas da família, da igreja, mas acrescente a ela, Senhor, as nossas petições. Senhor, essa criança, ela veio dentro de um meio de um testemunho. Ela é alguém separada por Ti para levar a Tua palavra. Ela não veio apenas como uma criança, Senhor, para completar um lar. Ela veio para ser mais um do Seu reino, para levar adiante aquilo que Tu tens para ela, Pai. Tome a frente, Senhor, desse casal, Senhor. Tome a Michelle, tome o João, o Paulo, tome os seus pais, tome todos esses, Senhor, que estão aqui agora conosco. Contemple o coração da Michelle. Senhor, tome conta deste carro onde ela está. Abençoa, Senhor. Segue o inimigo para que não venha levantar nenhum, Senhor, perturbação nessa hora. E nos conduza, Senhor, até o final da live, debaixo das suas mãos. Que saia de nossas bocas aquilo que Tu tens para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, glória, Senhor. Ó, essa palavra eu não tenho muito o que falar, que eu vou deixar mais ela falar, tá, gente? Mas é maravilhoso, porque assim, eu separei aqui que eu tenho, né, a NA, mas a tradução, que é da linguagem de hoje, nos diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, essa mesma palavra na linguagem de hoje diz assim. E é claro, a gente precisa guardar o nosso coração. Da mesma forma que o nosso coração precisa ser guardado para o cuidado físico, né? Então, a gente precisa ir, né, se alimentar direito, beber, né, água direito, cuidar do nosso coração, ainda mais quando nós vamos ficando mais velhos, com a parte física, né?
o nosso coração em relação à nossa mente, ela também precisa ser tratada e cuidada. Eu separei aqui, né, que eu coloco assim, quando mais que eu escrevi hoje cedo, né, e eu gostei, eu falei para não perder. Quanto mais voltamos nosso coração a Deus, mais saudáveis nós nos tornamos, né? E por quê? Por que isso? Porque quando a gente volta nosso coração, nossa vida espiritual para Deus, a gente olhando para Cristo, a gente vê exatamente isso, né? Ele foi afrontado, ele foi, né, cuspido, ele foi, de tudo ele passou, sentiu dor, mas em tudo ele devolveu com amor. Aquilo que era refletido, né, aquilo que era exposto para Cristo, a reflexão do Senhor, de Cristo, era outra. Ele devolveu tudo isso com amor. E é por isso que hoje nós, eu e você, eu e Michele, eu e todas vocês que estão aqui, estamos presentes, né, vivendo essa vida, porque nós aprendemos e temos que aprender cada vez mais com Cristo. Então, o tema foi muito importante, porque quando ela coloca, guarda, né, o teu coração para o dia da provação, porque a gente vai passar, sim, tantas provações, mas é com o nosso coração voltado a Cristo, com esse amor, né, que transborda de Deus, é que a gente consegue ultrapassar. E dentro desse contexto, só para fazer mais uma frase, a gente às vezes não sabe o que a gente faz, né? Porque a gente fala assim, não, tá errado, deveria ser assim, mas Deus tem toda a condição, o controle. Semana passada a gente teve aqui a Evelyn falando, né, exatamente do baby blues, falando da depressão pós-parto, né? E não foi. A Michele já estava marcada há muito tempo. E ela falou só assim, olha, o meu tema é sobre a gravidez. E quando a Evelyn trouxe o tema dela, na hora eu não lembrei. Depois eu falei assim, gente, vai ficar um tema perto do outro. Será que é sobre a mesma coisa? E não é. Então, atentem, porque Deus tem algo para falar com a gente sobre esse momento. Um momento maravilhoso de gravidez. É um momento que a gente fala assim, esplêndido. Mas a gente aprendeu com a Evelyn a semana passada sobre baby blues, sobre depressão pós-parto, e ela foi uma menina que desejou, amou e queria muito aquela criança, e o Espírito Santo falou sobre essa criança para ela. Hoje a gente tem a Michele contando também para a gente um testemunho que está envolvido com todo esse amor, todo esse desejo, toda essa forma maravilhosa que se gerou no Lucas, mas que também passou por algum momento ali com dificuldades, aonde ela tirou dela essa grande vida com Deus. Então, Michele, conta pra gente esse link entre Provérbios 4:23 e o seu momento com Deus, dessa relação nesse testemunho. Então, Lani, tá dando para me ouvir bem? Eu escolhi, né, esse versículo por tudo isso que você comentou agora. Eu acho que ele é fundamental quando ele fala aqui. Eu tô com a Bíblia aqui no colo, tá? Por isso que eu tô olhando. Guarda o teu, sobretudo, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O coração é como se fosse o nosso órgão espiritual mais importante aqui, pela palavra de Deus. É dele que vai emanar para o seu corpo, né, espiritual, para sua cabeça, para sua mente, todas as coisas. Então, a gente precisa cuidar do que entra no nosso coração. Eu escolhi esse versículo porque quando a gente está passando por determinadas situações na nossa vida, é isso que vai nos manter de pé. São as fontes de vida que vêm só do Senhor. Quais são essas fontes de vida? É a palavra de Deus. Dela procedem fontes de vida. É tudo que o Espírito Santo planta na nossa vida, né? Então, ele nos mantém saudáveis, como você falou. Ele nos mantém em pé, ele nos mantém forte. Se nós não tivermos isso, a nossa vida, a gente vai ter uma vida que vai se tornar, como fala, muito, muito vulnerável. A gente se torna vulnerável, muito fácil da gente desistir, da gente ceder, da gente não é nem se prostrar, mas se render. Então, Provérbios 4:23, ele fala de um coração que ele é cercado pelo Espírito Santo. Eu até ontem, né, refletindo sobre o que eu traria aqui para a live, eu até li os versículos anteriores, começando no 21, ele fala assim, não as deixe, do 20, começando do 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não deixe
deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Você vê que nos versículos anteriores, a palavra de Deus nos fala sobre canais de entrada. Ouvido, olhos, que chegam até o nosso coração. Então, a gente não pode deixar a palavra de Deus sair dos nossos ouvidos, não pode deixar a palavra de Deus sair dos nossos olhos. Para quê? Para que ela entre direto no nosso coração e para que do coração ela vá para a nossa mente. Vai ser a mente que vai trabalhar todo o nosso corpo. Às vezes, a gente deixa coisas que não vêm de Deus acessar o nosso ouvido, acessar os nossos olhos. E aí o que entra para o nosso coração? Muitas vezes entra desconfiança, entra insegurança, entra muitas coisas, medo, e que são sentimentos humanos mesmo, e muitas vezes naturais. Não é que a gente não vá sentir isso, mas quando a gente está com a fonte de vida dentro de nós, ela supera todas essas coisas, entendeu? A gente consegue enxergar a esperança verdadeira que só está em Cristo Jesus. E a gente só consegue ver pelos olhos da fé. Então a gente precisa ter essa fonte de vida dentro de nós. Glória, glória. Gente, olha que delícia, que delícia. É muito conhecimento. Ó, eu vou aqui só um pouquinho, porque tem coisas aqui lindas, dizendo aqui, ó. Cadê? Brandão, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pois a Ele devemos toda a honra, glória e louvor. Né? Aí a gente tem também Deus no controle. Minha ovelhinha abençoada, Deus abençoe essa live. Cruz de Pastor Ricardo, é o pastor, né? Linda. E aí tem um JP aqui, Deus abençoe minha amada esposa, Deus é contigo, glória a Deus, né? É perfeito, orgulho dessa minha amiga, é isso mesmo, né, Débora? É muito gostoso a gente ouvir a palavra com discernimento, né? Agora, eu queria que você falasse do PTI, né? O que significa realmente, né? Púrpura trombocitopênica, eu tenho que ler, gente, idiopática, conceitualmente e efetivamente. O que foi isso que você passou? Como é que foi isso na sua vida nesse período? Então, essa púrpura especificamente, ela é uma doença gestacional, né? E ela é como se o seu corpo identificasse as plaquetas como inimiga. Então, ele reage contra elas, derrubando, né, as plaquetas, e aí elas vão diminuindo. E as plaquetas são fundamentais, né, para a nossa imunidade, para tudo, né, para o funcionamento ali do nosso corpo. E a aparência disso, muitas vezes, é através os sinais, né, disso muitas vezes são através de manchas, desgaste físico, são esses os sintomas, né? Mas a púrpura, ela vem nesse sentido. Agora, ela não tem uma causa específica, ela pode ser hereditária, alguma coisa que já tenha acontecido com algum familiar, né, anterior, ou também pode simplesmente acontecer por algum fator mesmo genético seu. E esses primeiros, como é que você percebeu? Você falou que pode vir pelas manchas. Como é que você foi percebendo isso? Você estava em que momento da gestação? Então, eu tava tudo maravilhosamente correndo bem até o 7º mês, né? A única coisa, assim, que estava um pouquinho exagerada era o inchaço, mas que é comum também na gravidez, né? Não tive nenhum sintoma de pressão alta durante a gravidez, não tive nada fora do comum até o 7º mês. Só que no 8º mês a doutora pediu a segunda bateria de exames, né? A bateria pesada de exames. E aí, quando eu vi o resultado, eu não senti, assim, nada que me alertasse. Eu tava com cansaço, mas eu achava que era por conta dos 7 meses, um cansaço normal. E aí... Não, carregando uma barriguinha, a gente normalmente fica, né? E aí, quando eu fiz o exame do 8º mês que veio o resultado, eu achei estranho porque as plaquetas acusaram 90 mil. E o mínimo das plaquetas no exame de sangue era 150, né? Então, eu achei estranho.
imediatamente entrei em contato com a doutora e ela falou, olha, eu acho que esse tá errado. Vamos fazer um segundo exame. E aí, quando eu fiz o segundo exame, já estava em 80 mil. De uma semana para outra, foi assim, 10 mil plaquetas a menos. E começou a ficar uma situação delicada, porque com o 8º mês, uma situação como essa torna a gravidez uma gravidez de risco, justamente porque as plaquetas elas são necessárias, inclusive para um parto seguro, porque se o número delas estiver abaixo, pode causar uma hemorragia, né? Você tem sangramento, eu tinha muito sangramento nasal, né? Eu associava aos vasos que rompem facilmente na gravidez, Também. mas também estavam associados à púrpura, que minha plaqueta já estava muito baixa. Então, isso foram algumas coisas que aconteceram, né? E aí, assim, uma semana após a outra, as plaquetas só iam caindo e a gente chegando próximo ao parto. Quando a doutora identificou que era essa doença, que foi ali ainda dentro dos 8 meses, ela falou, você precisa procurar imediatamente um hematologista, porque o hematologista é que vai levar a gente no caminho restante, aí se o parto vai poder ser natural, se o parto vai poder ser cesárea, como é que vai funcionar, né? E aí Deus separou assim um homem de Deus, sabe? Ele não era cristão, mas ele foi não é da nossa fé, né? Mas Deus envia pessoas para Quem nossa ele vida, né? quiser, quem ele quer. Mas ele foi assim um homem que me deu muita esperança, porque tentou me acalmar o tempo todo diante de todo aquele cenário. A Raquel, acho que ainda está aí, né, da minha colega de trabalho. Ela compartilhou desse momento também, o quanto eu fiquei preocupada ali, né, no ambiente de trabalho. E ela também faz parte de uma equipe maravilhosa que Deus colocou na minha vida, uma família ali naquele lugar. Então, agradeço a Deus por todas essas pessoas. Glória. Então, assim, eu fui. Como as plaquetas começaram a cair absurdamente, eu comecei a ver os efeitos no corpo de fato, porque aí começaram a vir as manchas. Realmente eu comecei. Não fiquei completamente cheia de manchas, mas vi umas manchas grandes, né? E, arroxeadas, por isso que o nome é púrpura, né? Porque é uma cor mais para vinho, né? Roxo, exatamente, como se a pessoa tivesse tomado uma pancadinha, né? E aí começou realmente o cansaço, aquela coisa toda. Eu não podia esbarrar, não podia. Tive que me ausentar um pouquinho mais cedo do trabalho do que eu iria sair, né? Porque eu não podia correr o risco de sofrer algum tipo de acidente, nem de esbarrar em alguma coisa e sangrar, porque senão aquilo podia virar algo pior, né? E aí eu fui afastada do trabalho. Foram esses os sintomas que eu senti assim de primeira. E nesse momento, assim, qual era a colocação deles na gravidade para a gestação, para o Lucas? Então, era bem arriscado para o Lucas por conta de mim, né? Não é porque ele tinha uma probabilidade de nascer também com as plaquetas baixas por conta de... No caso dele, seria chamado plaquetopenia, que são as plaquetas baixas no sangue, né? E talvez já nascesse indo para a UTI neonatal, né? Para poder recuperar, ficar um tempo ali. Então, a doutora foi quase que taxativa nesse diagnóstico para ele, e aí foi uma das coisas que mais me preocupou, porque eu não queria ter que meu filho passasse, por isso eu sei quanto para uma mulher gestante, para qualquer mãe, né? Isso é preocupante, você ter que deixar seu filho na UTI, então o diagnóstico para ele seria esse, ele nascer já com as plaquetas baixas e ir para a UTI neonatal. Entendi. Aqui, só para falar, a Raquel disse, eu continuo aqui, né? Então, a Raquel está aqui. E eu acho que seu pai colocou. Foi um momento de muita intercessão, né? Muito envolvimento mesmo, muita presença ali, de chamar a presença de Deus, porque todo mundo fica exatamente isso, muito desesperado. Primeiro, falta do conhecimento. Você vai aprendendo com a situação, né? E como é que foi esse tratamento, né? Você disse que teve que se ausentar mais rápido, né? Não podia ter o cuidado de não bater, ficava com as placas, então a gente ainda tem essa questão visual, além de todos os problemas, que aí você também fica mais vulnerável. Como é que foi o tratar? Foi apenas ficar em casa, remédios? Como é que foi esse cuidado? Eu tive que entrar num tratamento forte com corticoide, né? Que o intuito era me ajudar a levantar as plaquetas para que eu tivesse um parto seguro,
porque o que que acontece? Os anestesistas, né, de gestação, eles não operam abaixo de 70 mil, eles não dão anestesia abaixo de 70 mil, porque pode causar um óbito. Mas teu pai Então, eu preciso colocou aqui, só um minutinho, seu pai colocou aqui que chegou a 33. 33, no dia do parto, eu estava com 33 mil plaquetas. E aí, eu precisei, já quando a gente descobriu que eu achei o hematologista, ele já começou de imediato o tratamento com a corticoide, com o intuito de elevar as plaquetas e que eu tivesse um parto seguro. Porque se eu fizesse o parto com a plaqueta baixa, eu não poderia tomar aquela anestesia que é padrão, que é a Hacker, né? Inclusive, eu não tomei. Eu teria que tomar anestesia geral. E a anestesia geral, ela faz com que seu corpo meio que adormeça. Inclusive, o oxigênio, ele não circula devidamente, circula mais lentamente no corpo. E isso prejudica o bebê. O bebê tem que ser tirado de forma imediata. Deu a anestesia, tem que tirar o bebê imediatamente. Então, eu precisei começar logo o tratamento com a corticoide em dosagens muito elevadas, para conseguir que eu chegasse no dia de parto, digamos assim, o mínimo saudável possível, né? Só que, assim, as corticoides não corresponderam como a gente esperava, a ponto de elevar as minhas plaquetas para o nível devido. Mas ela também não deixou, ao mesmo tempo que ela chegasse abaixo, tão abaixo, tipo 10 mil, mas realmente não chegou onde o médico queria. Então, eu tive que internar. O Lucas nasceu de 38 semanas ali certinho, né? E eu tive que internar um dia antes do que estava planejado para poder fazer o que eles chamam de pulsoterapia, que é a plaqueta, é a corticoide direto na veia, né? E tive transfusão de sangue, transfusão de plaqueta no próprio parto. E mesmo assim, a gente conseguiu ali antes do parto, com essa transfusão, chegar nos 70, para poder, nos 70 mil, mas logo depois do parto, elas ainda ficou um pouquinho, 40 mil ali, mas daqui a pouco elas começaram a cair novamente. Meu Deus. Foi bem intenso. Então, meus pais, assim, já são leões, né? Mas sabe que eles transformaram mais ainda em leões nessa fase e estavam a todo momento ali. Eu acho que uma coisa muito importante é isso, é você, a pessoa que está passando por essa situação, né? Além da gente estar firmado em Deus, é a gente aceitar a ajuda dos nossos familiares, é a gente aceitar a ajuda de quem está perto, porque a gente às vezes quer vestir uma capa de super-herói e achar que a gente não precisa da ajuda de ninguém, que a gente consegue ir sozinho, e não, a gente precisa, sabe? A gente precisa das outras pessoas. Você falou, você citou no começo da nossa conversa a questão da gente trabalhar com seguridade, né? A Previdência Complementar, ela mostra muito isso pra gente. A gente está cuidando de pessoas ali, do futuro, né, de pessoas. Então, elas entregam para nós, investem, né, confiam a nós esse futuro. Então, assim também é na nossa vida. A gente precisa de pessoas, sabe, que estejam ali por trás, nos apoiando. Deus fez o ser humano para estar junto com o outro, né? A gente não pode estar sozinho, porque isso também influencia na nossa mente, né? Os pensamentos, tudo tá aqui, ó. É isso aqui que nos derruba muitas vezes. E eu acho interessante isso que você está falando, que vem também muito dessa questão da gente estar dentro da mesma visão, né? E relembro que você colocou, o ver. E aí, às vezes, a gente está, né? Essas pessoas têm que estar nesse mesmo envolvimento. Sim. Entre saber o que passar nesse momento, né? A estrutura que essas pessoas têm de conhecimento da palavra, de poder falar palavras que são fortalecedoras, palavras que vão dar, né, condições de você poder restabelecer, porque existe a fragilidade, né? Você está ali frágil. Né? Uma palavra que eu escrevi aqui ontem. Fragilidade. Eu escrevi essa palavra. Porque eu tô falando isso aqui sobre a gente tá forte, gente, mas nesse momento, você se manter focado, a questão dos canais de entrada que eu falei, do ouvido, do olho, os meus pais, meu marido que estão aí, né? Os amigos mais íntimos sabem que foi uma luta para mim, porque de fato a médica chegava, ela falava, olha, não vai dar certo. Você vê o nível da coisa. Então, assim, olha, você vai ficar com muitas consequências. Você vai ter leucemia. Provavelmente você vai ficar com leucemia depois dessa operação, entendeu? Então, eram muitas palavras que vinham para derrotar, para colocar para baixo.
Exatamente. Tentando apagar a nossa fé, entendeu? Tentando apagar. A gente tem que ter consciência de que sim, existem as questões naturais do nosso corpo, né? É, existem as questões que a gente tem que saber, mas assim, acima de tudo está o nosso Deus. Para nós que conhecemos e temos o Espírito Santo de Deus em nós, acima de tudo está o nosso Deus. E quando a gente passa por por períodos, né? Para mim foi questão de saúde, né, física. Mas para você que está aí, pode ser uma outra questão que não tem a ver com isso. A gente precisa entender que Deus ele está acima de tudo, que ele está no controle. E assim, nessas horas, as pessoas que estão à nossa volta, como você falou, elas conseguem muitas vezes nos trazer para o eixo. Deus usa para trazer a gente para o eixo de novo. Entende? A gente não é super-homem, a gente não é super-mulher. Nós somos servos de Deus. Então, mas a gente passa pelos nossos momentos também. E Deus, gente, ele sabe disso. Ele compreende isso, sabe? A gente precisa ser sincero sobre o que a gente sente. Tão maravilhoso que você está falando, gente. Porque assim, desde quando eu comecei essa luta, né? De doença com meu pai, as pessoas que vêm para cá conversar, é o que eu falo assim, é sempre todo sábado um presente de Deus na minha vida. Porque é exatamente isso, assim, a gente se sente fragilizada. E aí, voltando no tema da gestação, eu lembro quando eu era gestante, né, dos meus 2 filhos, a gente fica já fragilizado pelo próprio processo, né? E aí, quando a gente está passando por um problema diferente, que a gente olha e fala assim, não, é um problema num período da gestação, eu acho que isso se intensifica. Então, essas pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ter essa sensibilidade, sabe? De saber que, naquele momento, mesmo que aquilo ali não seja... aquela pessoa não está bem ou fala algo que não é legal, que essas pessoas que estão ao nosso redor percebam o quanto é necessário que elas estejam mais centradas do que nós. Porque, às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor podem achar assim, não, mas ela tinha que estar assim. Não, o que você falou, somos frágeis, somos fracos, não somos fortaleza. E aqui foi muito engraçado, porque a pastora Xênia colocou aqui, ó, antes ela tinha colocado que somos seres sociáveis, né? Precisamos um dos outros. E aí ela colocou, quando preciso de ajuda, dou logo meu grito de ajuda. Porque a gente precisa de ajuda. E algumas pessoas são mais fáceis de pedir ajuda, como ela fala, que ela grita, como outras não falam que precisam, mas é necessário, né? Essa A sensibilidade. gente está no último dia de setembro, né, que fala, né, sobre o assunto abordadas socialmente. A gente estava hoje falando sobre grito de ajuda no último dia do mês, que é separado principalmente do ano para falar sobre isso, né? A palavra de Deus não fala que nós somos a fortaleza. A palavra de Deus diz que Ele é a nossa fortaleza. Então, por quê? Porque Ele sabe que nós, por nós mesmos, Não vamos nós não aguentar. podemos. Só que nós precisamos convidá-lo, ele já está em nós, sabe? Nós precisamos dar esse lugar para ele, esse espaço para ele, para que essa fonte realmente transborde dentro de nós. E é sobre isso, é sobre a gente. Provérbios é lindo, né? Porque Provérbios fala sobre tudo. Sobre tudo. E no capítulo 3, no versículo 33, ele ainda fala assim, ó. Desculpa, 33 não, 32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Então, é isso que vai fortalecer a nossa vida, sabe? É a gente ser sincero sobre o que a gente está sentindo, porque é nisso que Deus trabalha. Deus sabe o que a gente está sentindo, só que a gente falar quebra as barreiras dentro de nós, entendeu? Não, eu não vou falar para Deus porque Ele não sabe. Ele sabe de tudo que se passa dentro de nós. Eu vou falar porque a minha alma precisa reconhecer que eu sou dependente dele. A palavra que veio na minha mente agora foi a humildade. A gente precisa ser humilde a Deus. A gente tem que entender que, olha, eu preciso pôr para fora para Deus, não porque Ele é para ouvir, como você disse, é porque a gente precisa entender que nós estamos realmente ouvindo, né? Quando a gente põe para fora, a gente ouve melhor, a gente percebe melhor. Deixa eu só repassar uma frase do João Paulo para você. Precisamos entender e aprender todos os dias que nada foge do controle do nosso Deus. Isso. E essa é uma missão muito difícil, porque a gente fica querendo controlar, né? O controle não é nosso, a gente tem que aprender que o controle é de Deus, que nada foge. Ainda que a situação pareça totalmente descontrolada aos nossos olhos,
tá tudo dentro da linha do maior arquiteto. Eu falei isso lá no nosso primeiro encontro, né, que a gente se conheceu. Deus é um arquiteto e ele é um arquiteto de primeira. Então ele não erra nenhuma linha da nossa vida. Ó, você consegue ler o que a Raquel colocou para você? Botou aqui. Eu vou beber uma água que eu comecei a tossir. Não consigo. Calma aí. Tem palavras que têm o poder de derrotar a pessoa mesmo. Michelle me ajudou muito em um momento difícil que passei, que linda. E essas palavras nos ajudam muito a entender e voltar para o eixo. Foi mesmo. Verdade. Ó, deixa eu continuar aqui. Aí eu queria que você falasse exatamente agora, né? Gente, o tema realmente é muito vasto, né? Eu acho e a Michelle mostra que tem muito entendimento para a gente, para compartilhar conosco. Mas ela usou um termo que eu achei interessante quando ela falou que Deus proporciona algumas coisas, inclusive o upgrade no relação. Conta pra gente esse momento que você sente que foi esse upgrade na relação com Deus, na intimidade, né? Como você coloca aqui, os retos de coração terão intimidade. Como é que foi esse upgrade? Então, esse momento todo... E, gente, eu tô contando essa história porque muita gente fala assim, isso não é testemunho, isso é testemunho, porque fala de muitos momentos difíceis. E não, sabe? É para dizer que Isaías 43, ele fala, se andares pelas águas, não te afogarás, se andares pelo fogo, não te queimarás, você sairá sem nenhuma pelezinha ferida. Então, assim, é para dizer que em todos os momentos da nossa vida, por mais difíceis que sejam, nós não vamos ser submergidos. O Senhor, ele está ali com a mão dele, nos livrando de todo mal. Então, quando a gente conta um testemunho com muitas partes, assim, pontuadas de coisas dolorosas que aconteceram, foi para mostrar que em todo tempo, eu estou aqui hoje para mostrar que em todo tempo o Senhor esteve presente e que nada fugiu realmente do controle dele. E depois disso teve muito mais coisa. Um ano depois eu descobri que eu estava ainda com resto placentário. Olha, só Jesus. Várias lives. Mas nós estamos aqui até hoje. Quando eu falei de upgrade, é porque a gente passa, Deus, através das provações, a gente não que quando a gente não está sendo provado, né, é difícil, a gente não se aproxime dele, mas quando a gente está passando por algo específico, a gente se abre mais para que isso aconteça. Então, Deus começa a mostrar como ele é pra gente, entendeu? O que é realmente que ele quer que a gente viva. E o upgrade é muito no sentido da nossa mudança de visão em relação a isso. Você citou no começo da conversa que essas lives, né, são para que a gente possa falar da palavra de Deus de todas as formas. E quando você entende que é sobre isso, que o teu propósito, sabe, na Terra, é sobre esse upgrade que eu tô falando. É sobre você entender que o domínio da sua vida está nas mãos de Deus. Então, isso é difícil. Isso é o upgrade de você confiar totalmente, entregar totalmente. É difícil de acontecer. E quando você... É como se fosse um videogame, né? Você tá passando por essa fase, concluiu a fase, eu cito isso lá na igreja, vai para um outro nível. É assim que acontece. O upgrade, com Deus, através das nossas provações, a gente começa a ter armas, sabe? Começa a aprender a ter armas para lutar. Então, você começa a ter um upgrade naquilo. Só que esse upgrade vai te levar também para outros níveis. De luta. Que são mais profundos. Exatamente. Ontem também à noite, quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei pensando, né? A gente canta aquele louvor. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Só que quando a gente canta isso, a gente acha que vai ser o Leva-me mais fundo da nossa forma, entendeu? Do nosso jeito. Só que não, a gente está dando liberdade para Deus agir da forma dele. E muitas vezes ele vai nos colocar em situações que para nós é desconfortável. Porque ele precisa nos tirar da zona de conforto e ele precisa nos mostrar a nossa dependência dele. Então, é um upgrade de você entender qual é o teu propósito realmente, entender que as tuas forças não vêm de você mesmo, entender que você é pequeno, mas com Deus nós nos tornamos
gigantes, entende? E essas experiências, da gestação me proporcionou isso. Inclusive, eu estar aqui hoje falando, aceitar o teu convite, estar naquele evento que a minha pastora, né, guiada por Deus, me colocou ali à frente para falar pela misericórdia do Senhor, e eu aceitei, é uma prova de que eu estou reconhecendo isso, entende? Porque, Lani, em nenhum momento da minha vida eu tive o objetivo de estar aqui numa live dessa, ou de estar lá na frente, ministrando a palavra de forma pregada, né? Porque eu sou ministra de louvor, e eu achava que a minha vida ia ficar só nessa questão. Só não, porque isso é É uma muita honra, né? coisa, mas Só nesse... que na questão de se limitar a esse ministério, entende? Uhum. E Deus, ele abriu outras pretensões para minha vida que nem eu mesmo imaginava, mas já estava no plano dele, que em 2020 eu teria que passar por isso que eu passei para eu chegar nesse ponto do nível do videogame, entende? E dessa forma eu entendi que eu passei por esse nível, mas viram outros. E que é isso com Deus, entendeu? A gente precisa ir mais fundo. Leva-me além, no lugar secreto, onde eu te encontro. Então, é nesse lugar, até a gente acessar esse lugar, a gente precisa entender que a gente vai ter um processo para passar. Eu tô Não, passando da hora, né? Eu tô falando pra caramba. não, tá maravilhoso. Porque assim, mais uma vez eu falo assim, eu vejo muito da minha vida, porque às vezes você chega a um ponto que você fala assim, ai Deus, vou dar o exemplo que eu estou vivendo, né? Ah, eu quero ajudar os meus pais. E os meus objetivos eram sempre ajudar os meus pais financeiramente. E hoje eu vejo que estar com ele 3 dias no hospital é uma ajuda. É? E eu vejo Deus, sabe, tratando. Então, suas palavras me confortam, porque eu sei que eu vou passar para o nível. Vai passar. Por mais que a gente olhe e fale, Senhor, o que é o seu desejo? Ele vai lá e trata a gente no secreto. Muitas vezes ele trata a gente sozinho, sabe? Sim. Só conosco, só eu e ele. Para ele tocar e falar, dessa forma que você vai tratando. Aí eu faço uma reflexão, gente, eu sou chorona. Eu faço uma reflexão, eu faço uma reflexão e vejo assim, nossa, eu tinha aprendido um monte de coisa, eu tinha uma fortaleza, e é isso que você falou. Deus vai mostrando e fala assim, não, você não tem fortaleza. Eu é que te dou fortaleza. Sou eu. As batalhas, como você disse, elas podem aparentar um testemunho, mas as batalhas são para mostrar que são vencidas, aquelas principalmente humanamente impossíveis de serem vencidas, só podem ser vencidas com a presença de Deus. A gente não consegue chegar lá do outro lado, quando, né, a gente fala do processo, quando a gente tem Deus na nossa vida. Isso para mim é um presente. Então, deixa eu só ler aqui, porque também é muita coisa interessante, né? Deixa eu voltar, a Xênia. Mas é desse jeito mesmo. Momentos ruins de dores servem Deus para nos impulsionar, né? E Brandão falou, foram inúmeros milagres de Deus neste momento. Ela descobriu em uma consulta que estava de resto placentário. E ela não passou por nenhum processo infeccioso. Não passei. A médica falou assim para mim sobre esse... só para voltar um pouquinho, né? O Lucas nasceu perfeito, não precisou ir para UTI. O pediatra falou assim, o Lucas pegou todas as suas plaquetas, porque ele tá com 300 e poucas mil plaquetas. Foi tudo para ele. Deus mostrando a presença, né? Exatamente. Então, assim, através da nossa vida, ele glorifica, né? A palavra de Deus diz que tudo na nossa vida é para glorificar o nome dele. Então, para quem tá à volta também, sabe? Não só para trabalhar na nossa vida, mas para quem tá à nossa volta. Então, tua luta, Lani, com teu pai, Deus não tá trabalhando só em você. Deus está trabalhando em pessoas que talvez você nem saiba, entende? Neles também, de uma forma que talvez você nem tenha conhecimento do quanto as suas ações têm impactado na vida dele através do amor. Então, assim,
tenho certeza que Deus está no controle também dessa situação. E sobre essa situação que meu pai falou especificamente, a ginecologista falou assim para mim: Michele, você não teve nenhuma febre, você não teve nada. Você podia ter tido uma infecção generalizada. Eu falei, eu não tive. Eu não sei se foi Deus, né? Mas eu falei para ela assim, eu tomei muito remédio também para conter, né? Por conta da púrpura. Mas assim, foi Deus que não me deixou ter nada, né? E graças a Deus ele separou profissionais, né? Nas outras situações que eu vivi aí, que só vindo dele mesmo para ajudar, para me tratar, né? Fisicamente falando. Glória. Ó, o João Paulo colocou aqui: a Bíblia diz que Jó era reto, íntegro e temente a Deus, mas depois de todas as provações que passou, no capítulo 42, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Volta novamente o ouvir, o falar e o olhar, né? Muito lindo, João. Isso, porque vai levar para o coração a fé. Vai levar para o coração a fé, não tem jeito. Eu até anotei aqui também que Mateus 15, 19, vou até abrir aqui, rapidinho, Anne, rapidinho. Vamos, Que ele fala que pelo coração também entram outras coisas, né? Uhum. Como a Bíblia preza o coração, né? A gente está vendo aqui quantas passagens. Porque porque do seu coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Aqui ele estava falando do coração do homem, né? A passagem que fala sobre isso. Mas eu quis trazer para a gente ver que da mesma forma que a Bíblia nos mostra que do nosso coração procedem fontes de vida, Jesus é que fala que também procedem a maldade, também vêm os maus pensamentos. E que tudo vai depender do que entra, entende? É do que entra na gente. Então a gente está vivendo numa sociedade que tem mostrado para a gente muitas coisas ruins, que tem tentado levar os nossos pensamentos para outros caminhos, para veredas erradas. A gente precisa nos apoiar, nós precisamos nos apoiar na palavra de Deus, porque é ela que vai entrar e levar coisas boas para os nossos pensamentos. E isso é uma batalha de um dia só? Não é. É uma batalha diária. E é diária em todas as horas. Porque vem setas malignas sobre os nossos pensamentos o tempo inteiro. E o que a gente bota para dentro é o que vai nos manter de pé. É o que vai trabalhar aqui na nossa mente e nos manter de pé. Entendeu? A gente pode chorar. A gente pode chorar mesmo, de, sabe, se jogar no chão e falar, Jesus, eu não aguento mais. Mas a gente não pode abandonar o barco. A gente não pode abandonar o barco. Porque quando a gente chora, o Senhor vem com o Espírito Santo dele e nos consola. Por isso que eu falei assim, a gente tem que parar de querer ser com Deus o que muitas vezes a gente é com as pessoas, no sentido de vestir uma aparência, colocar uma maquiagem, mostrar um sorriso bonito. Deus sabe que a gente não está assim por dentro. E muitas vezes fazer isso endurece a nossa capacidade, sabe? De deixar ele trabalhar. Quando a gente tenta mostrar para Deus que a gente, sim, eu tô bem, não tá bem, não tá bem. A gente precisa reconhecer isso para ele. Então, porque ali ele vai trabalhar. Eu falo muito da gente poder chorar muito sempre aos pés do Senhor. Porque, assim, às vezes a gente chora para o mundo. Não, a gente tem que chorar aos pés dele. Porque dessa forma ele vai nos tratando e nos levando a ser realmente uma testemunha, uma carta viva para outra pessoa, né? É o que você falou, pessoas podem estar passando coisas diferentes, né? Doenças, problemas como eu, diferentes, mas a gente olha a fortaleza e fala, caramba, é essa fonte de vida que eu preciso, é essa fonte de vida que eu tenho que reativar. Chorar não te faz parecer ser fraco. Chorar é só uma forma de você colocar aquilo para fora. Não significa que você, eu tô afastada de Deus. Não, isso é uma forma de você se entregar ali, de você se aliviar, digamos assim, né? E perceber que somos humanos. E perceber cada vez mais. A Eulélia Maria, talvez seja esse o nome, ela colocou assim, suas palavras me emocionam, até porque passei por difíceis momentos nas 3 gravidez de Deus,
nas 3 gravidezes, e Deus me deu muita força para passar por tudo isso, né? Isso é maravilhoso. Gente, ó, aí o Richard colocou, Deus é bom, Luiz, nossa, a Paty colocou, é maravilhoso ver o milagre na vida de vocês. Com certeza o processo também fortaleceu a minha família na fé, né? A Paty Rodrigues. E aí vem colocando, gente, é maravilhoso ouvir, né? A gente vê a presença, né? Exatamente isso, é reconhecer que nós não temos capacidade de dar um passo se não for na presença do Senhor. E todas as dificuldades que a gente passa é para que a gente possa realmente reestabelecer. Quando ela falou assim, né, do videogame que ela passou para a seguinte, a gente pode pensar assim, se desesperar e falar, ai meu Deus, então vem processos piores, vem problemas maiores. Mas aí a gente fala o seguinte, as armas que Deus deu nesse processo, a gente já vai evitar muita coisa do futuro. Sim. Mas se Deus vai continuar te tratando, porque a nossa trajetória só acaba quando a gente se conhecer com Ele, quando a gente chegar junto a Ele. Até lá, até no último suspiro, Deus está tratando de nós para que a gente possa chegar lá com vestes limpas, tratadas e cuidadas. Eu tenho certeza disso. Linda, maravilhosa, amei, mas eu preciso que você agora separe para a gente, né, já para a gente ir preparando, né, esse fechamento. O que você destaca mais desse aprendizado, né, com Deus? E olhando para o que você passou, como é que você pode... Aí você coordena a ordem que você quer, mas o que eu vou querer de você para a gente ir encerrando é esse aprendizado de Deus, como é que você hoje se vê junto a esse aprendizado que Deus passou para você, mas também como é que essas mulheres, né, que estão vivendo uma gravidez ou que pretendem viver uma gravidez, possam se alertar para isso que você passou, pode ser cuidado, né? Então, vai dando esse fechamento da sua mente para a gente. Eu vou responder primeiro das mulheres da gravidez, tá? Que elas ficar atenta à sua saúde, né? Eu acho que é a primeira uma coisa muito fundamental. A gravidez, ela traz pra gente algumas dúvidas, né? Porque é tudo novo no nosso corpo, então a gente não sabe se aquilo ali é natural da gravidez ou se pode ser alguma coisa. Não é você ficar neurótica, mas assim, ficar atenta aos sinais que seu corpo dá e sempre estar conversando com o seu médico. Os nossos hormônios na gravidez estão explodindo, então, mas assim, não afaste as pessoas que estão próximas, queira elas perto, né? E pra gente também que não tá mais nessa fase de gestação nas nossas vidas aí, é isso também, sabe? Eu acho, a primeira coisa que eu anotei aqui, que eu acho que eu aprendi, que eu acho não, que eu aprendi, é nunca, nunca, em hipótese alguma, deixe Deus. Nunca, nunca em situação. Você pode estar ao bagaço, pode estar sangrando, pode estar com a flecha ali enfiada no peito. Continua. Continua e vai até o fim, porque Deus ele vai renovar. Deus ele não é Deus de, como é que fala, de de escapezinho pequeno, sabe? Ele não é Deus de emenda. Sabe quando o coração humano dá ruim, que você tem que ficar fazendo aquelas operações ali para que ele continue funcionando? Deus é Deus de algo novo. Então, ele dá por completo, sabe? Então, a gente está passando por provações, mas isso vai nos aproximar de Deus, ele vai nos renovar. Você falou uma coisa aí agora no final, que a gente fica com medo, talvez, de ir para a próxima fase, as lutas são maiores. E eu anotei aqui assim, não viva uma vida acomodada para evitar as provações. Não viva, não se encaixe. Eu vou ficar aqui, porque por enquanto tá tudo bem, então se de repente eu tentar alguma coisa... Não, se lança. Se lança porque Deus vai garantir. Deus garante porque ele já está com tudo desenhado. Então, ele não vai deixar a gente passar por nada que a gente não possa suportar. Oh, glória. Aceitar ajuda, né? Que eu já falei aqui. Viver o processo, ainda que muito dolorido, convidando Deus todos os dias para estar presente. Aí eu quero falar o seguinte, ele já está na nossa vida. Deus não é um convidado... convidado, assim, ele só vem esporadicamente. Jesus, através do Espírito Santo, ele nos possibilitou ter todos os dias esse Espírito Santo dentro de nós, em todos os momentos. Só que, como eu falei, quando a gente fala isso para o nosso ouvido escutar, fala Espírito Santo,
eu te convido para estar todos os dias comigo, em todos os momentos. Aquilo ali entra, sabe, dentro da sua mente. E você fortalece, convencendo a tua alma de que tem alguém mais forte ali lutando junto com você. Então fale isso, pronuncia, sabe? Traz à existência com a sua boca as coisas boas que Deus tem para sua vida. Amém. Eu vou só deixar aqui mais duas falas, né? Uma de cada Rosani, que eu acho que é sua mãe, né? Deus nos presenteou com a Michelle e o Lucas. Só uma palavra de gratidão, só uma palavra, gratidão. E a Xênia, a pastora Xênia. E hoje, muitas vezes, não entendemos, porque o hoje tem a ver com o futuro. E o Josaíta, né? Meu marido botou. Deus abençoe vocês, Michelle e Lani, por essa live e essas experiências de fé. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você por me permitir. Não, mas você ainda não vai se despedir. Você vai. A minha história. Olha, gente, que se você não segue Força da Mulher Cristã, siga, por favor, para a gente poder dar cada vez mais espaço para essa live chegar, né? Aqui foi testemunho de fé, de amor, de presença, né? De orientação. Que Deus possa, sabe, passar essa live adiante mesmo, porque a gente só tem que fazer o ato de mandar. E Deus faz a obra, né? Porque o que Ele fez a obra no coração, na vida, na família da Michelle é maravilhoso. E eu agradeço muito a Deus essa oportunidade de todo sábado Ele me renovar. Ele me renova todo dia, mas todo sábado, né? Chega aquele dia, que é aquela semana que fala, ai meu Deus, como foi a semana? Aí Deus vem com refrigério no meu coração através desses testemunhos lindos, né? Você pode se despeça e eu te peço também para você fazer a oração para que a gente encerre. Amém. Quero agradecer a todo mundo que entrou, dizer que se você ainda não fez esse reconhecimento que a Bíblia fala, né, se tem alguém aqui que ainda não tenha feito o reconhecimento que a Bíblia fala de aceitar Jesus. Quando a gente fala aceitar Jesus, muitas pessoas falam, eu já tenho Deus. Mas a palavra de Deus diz que aceitar é reconhecer a Cristo como seu Salvador e seu Senhor. É você deixar aquelas coisas que vão contra a palavra de Deus, né? E viver segundo o que Deus tem desenhado para nós. Então, essa é uma oportunidade. Essas lives que a Lani está fazendo aqui é uma oportunidade para você se aproximar desse Deus, né? E fazer essa oração que nós vamos fazer aqui também agora de encerramento e falar assim, Deus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida realmente. Dizer que foi muito importante participar dessa live, foi a primeira aí que eu fui convidada na vida. Então, espero que eu tenha feito certinho. Maravilhoso! E mandar um beijo para todo mundo que acompanhou aqui. Glória a Deus, que você possa ter sido abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a Lani citou, né, que eu atuo em alguns ministérios lá na igreja. Mas, gente, quantidade não é sinônimo de qualidade em Deus, né? Tudo vazio se não for o que Deus quer para nossas vidas. A gente precisa estar fazendo o que Deus nos direciona. Então, vou orar aqui para fazer o encerramento, tá, Lani? Tá, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar com essas pessoas nessa live, poder compartilhar um pouco do que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha família, o crescimento que o Senhor nos deu através desse testemunho para glorificar o seu nome. E eu quero colocar em tuas mãos, ó Deus, a situação que cada um tem falado contigo, Pai, que tem passado situações de saúde, situações emocionais, situações, ó Deus, que tem levado muitas vezes a nos sentirmos no fundo do poço, Senhor, mas, ó Deus, Tu nos mostra que lá no fundo, Pai, Tu és a luz, ó Deus, que traz toda a esperança. Então eu te peço, Pai, que Tu venha consolar os corações, que Tu venha confortar e que Tu venha mostrar, ó Deus, que nós somos fortes no Teu nome, Senhor. Não nos deixa desistir em nenhum momento, Jesus. E para aqueles, Senhor, que ainda não Te reconheceram como Salvador, que eles possam fazer a oração nessa manhã, Pai, Te reconhecendo e dizendo que eles Te aceitam como Jesus Cristo, como Senhor, como dono das suas vidas, em nome de Jesus. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa. Em nome de Jesus, amém.
Amém, amém. Olha, gente, um beijo para todas vocês. Um beijo, Michele. Obrigada mais uma vez. E tenho Obrigada a certeza você. que você vai voltar aqui. E como foi colocado ali pelo seu pai, serão, né? Colecionará várias e várias lives, porque você tem muito Amém. para nos dar, nos oferecer, nos compartilhar. Gente, beijo, beijo, beijo. Mande aí para os seus conhecidos, porque tem muita coisa para Deus fazer na vida de todos nós. Vai ficar gravada, fica no Rios e segunda-feira vai para o YouTube. Beijo, fica com Deus. Beijo. Tchau.